Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós abordaremos a lição 3, que diz: por que Cristo morreu? Quer dizer, uma pergunta. E nós vamos estudar essa lição, essa nova revista, que é a revista A Cruz de Cristo, tá? E nós vamos dar início, mas antes disso vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque tu tem nos abençoado, tem nos guardado e tem livrado de todo o mal. Abençoe cada vida que vai estar através das redes sociais assistindo essa escola bíblica dominical online, que o Senhor possa estar abençoando, fazendo eles compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ensinar a nossa vida, Pai, para que sejamos edificados pela Tua palavra. Seja conosco, nos abençoe e nos guarda, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Então, lição 3, por que Cristo morreu? É a pergunta. Nós temos um texto básico lá em João 10, 11 e 18. Então vamos lá para João 10, capítulo 10, versículo 11 ao 18. Jesus diz: eu sou o pão pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é pastor, de modo que quando vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também, elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente dou, e tenho autoridade para dá-la, e autoridade para tomar e tomá-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então está aí o capítulo 10 de João, do versículo 11 ao 18, Jesus falando que ele é um bom pastor, que cuida das ovelhas. Nós temos também em Isaías 52, capítulo 1 ao 15. Vamos lá para Isaías 52. Isaías 52. Está aqui. O versículo é 1 ao 15. O que diz? Desperta, desperta, reveste de fortaleza, ó Sião, veste os teus vestidos formosos, ó Jerusalém, a cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircuncioso nem imundo. Sacode o pó e levanta-te e assenta, ó Jerusalém. Solta a tua atadura e o teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: por nada fois vendidos, sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempo passado desceu ao Egito, para lá habitar, e a Síria sem razão oprimiu. E agora acho que aqui diz o Senhor: pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre eles são uivos. Diz o Senhor: o meu nome é blasfemado insensamente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, aquele dia saberão que eu fui quem o predisse. Sim, eu mesmo, conforme são sobre os montes, e os pés que anunciam as boas novas. Os que proclamam a paz e que anunciam coisas boas,
e que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião: o teu Deus reina. Ouvi, os teus atalaias levantam a voz, justamente exultam com seus próprios olhos e verão. Quando o Senhor volta a Sião, e rompei em cântico e júbilo justamente. Ó ruína de Jerusalém, pois o Senhor consolou de seu povo. Reuniu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão, e a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toquei coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, e o que levais os utensílios do Senhor, mas não saireis apressadamente, nem irei em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O sofrimento é a glória do Messias. Veja, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado a muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele, e o seu parecer estava tão desfigurado. Mas o que outro de qualquer, a sua aparência mais que os outros filhos dos homens. Assim purificará muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, pois aquilo que nem foi anunciado verão, e aquilo que ouviram entenderão. Bom, isso é do Isaías 52, do capítulo 1 ao 15. E temos Gálatas 2:20, que fala, que o apóstolo Paulo fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é uma palavra do apóstolo Paulo. Agora, qual é o alvo da lição? O alvo da lição, ao estudar esta lição, você terá condições de refletir sobre a morte de Cristo, que foi determinada pelo Pai, pela vontade do Filho e pelo amor de nós. Amor, o Filho e por amor de nós, isso mesmo. Geralmente, quando um crime, a justiça determina que se faça um trabalho de investigação para que sejam encontrados responsáveis. Façamos uma investigação nessa escritura para descobrir quem são os responsáveis pela morte de Cristo. E vamos lá. Por que Cristo morreu? Essa é uma pergunta. Quem foi o responsável pela sua execução? Outra pergunta. Quem são os suspeitos? Outra pergunta. E nós, quanto estamos envolvidos na sua morte? Qual é a nossa responsabilidade? Olhando pelos olhos de Deus, vejamos a nossa participação. A morte de Jesus foi um acidente? Ou será que fazia parte do propósito de Deus Pai? Conhecemos os responsáveis. Pilatos, o governador por conveniência. Era governador romano na província da Judéia e ele quis agradar os judeus, entregando-lhes Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 15. Estava convicto da inocência de Jesus, conforme lá em Lucas 23:4, João 18:38 e João 19, versículo 4 e 5. A mulher de Pilato o havia avisado, entre aspas, não te envolva com esse justo, fecha aspas. Está lá em Mateus 27, versículo 19. Tentou libertar Jesus, vejamos como, enviando a Herodes, conforme Lucas 23, versículos 5 ao 12. Usando meias medidas, conforme Lucas 23, versículos 16 a 22. Tentando soltá-lo através de voto popular, conforme Lucas 23, versículo 20. E tentando protestar a sua inocência, conforme Mateus 27, versículo 24. Pilatos, por fim, cedeu à pressão e entregou Jesus para ser crucificado, conforme Lucas 23, do 23 ao 25. Quis contentar a multidão, conforme lá Marcos 15, versículo 15.
É fácil condenar a Pilatos e passar por alto o nosso próprio comportamento, igualmente tortuoso. Ansiosos por evitar a dor de uma entrega completa a Cristo, nós também procuramos subterfúgios, deixarmos a decisão para alguém mais ou optamos por um compromisso morno ou procuramos honrar Jesus pelo motivo errado, como mestre em vez de senhor, ou até mesmo fazendo uma afirmação pública da lealdade a ele. Mas, ao mesmo tempo, o negamos em nossos corações. Item 2. Os sacerdotes judeus por inveja. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Eles o acusaram de subversivo, exigiram a crucificação. Jesus destacou a culpa deles, conforme João 19, versículo 11. Já em número 2, do segundo item, temos Jesus se incomodava os sacerdotes. Deixava de chamar de mestre. Mateus 19, versículo 16 e Mateus 24, versículo 49. Festejava com o publicano. Mateus 9, versículo 10 e 11. Curava no sábado. Mateus 12, versículo 1. Mateus versículo 12, versículo 1 a 8. Denunciava a hipocrisia. Mateus 23, versículo 27. Causava inveja. Mateus 28, versículo 18. Encurralava os sacerdotes, deixando-os sem saída, conforme Marcos 11, versículo 28 a 30. Tinha autoridade para ensinar, expelir demônio, perdoar pecados e julgar o mundo, mas os sacerdotes não tinham essa autoridade. A mesma paixão maligna influencia nossas atitudes contemporâneas para com Jesus. Ele ainda é, como denominou S. Lewis, um interferidor transcendental. Ressentimos-nos de suas instruções à nossa vida privada, sua exigência de nossa homenagem e sua expectativa de nossa obediência. Por que ele que não cuida de seus próprios negócios? Perguntamos pertulamente e nos deixe em paz. A essa pergunta, essa instantaneamente responde dizendo que nós somos o seu negócio e que jamais deixará sozinhos. De modo que nós também vemos-lo como um ritual ameaçador que perturba a nossa paz, mina a autoridade e diminui nosso autorrespeito. Nós também queremos eliminá-lo, diz Stott. Judas, número 3, é o que nos Romanos, dando continuidade. Judas Iscariote por dinheiro. A traição de Jesus por Judas. 1 Coríntios 11, 23. Letra A. Judas seria um escolhido para o mal. Está perguntando. Conforme Lucas 22, versículo 3. João 17, versículo 12. E Atos 1, versículo 15 ao 17. Entretanto, nada disso exonera Judas. Ele era um agente livre, podia não ser ele. Ele se expõe à vontade de Satanás, conforme João 13, versículo 25 a 30. E a traição foi odiosa, conforme Marcos 14, versículo 21. E o suicídio de Judas foi um atestado de culpa. Ele sentiu culpa e resolveu dar cabo da sua própria vida. Nós temos aí o número 2. Qual o motivo da traição? Ganância? Bom, vamos lá. Judas vendeu Jesus, conforme Mateus 26, 6 ao 16, melhor dizendo. E Marcos 14, versículo 3 ao 11. Judas amava o dinheiro, conforme Lucas 12, versículo 15. E 1 Timóteo 6, versículo 10. Primeira aplicação que o autor coloca na revista. Não é por acaso que Jesus disse que devemos nos acautelar de toda cobiça, ou que Paulo declarou que o amor ou o dinheiro é a raiz de todos os males.
conforme Lucas 12, versículo 15, e 1 Timóteo 6, versículo 10. Muito se deixam subornar, mas o cristão não deve ser amante do dinheiro, conforme 1 Timóteo 3, versículo 8 e Tito 1, versículo 7. Agora vamos para o quarto item, que é o carisma romano. O próprio Senhor Jesus por amor. Aí vem, número 1, Jesus se identificou com os pecadores o tempo todo. Número 2, Jesus se recusou a desviar-se da cruz. Número 3, Jesus predisse sua morte. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 23. Jesus deu a sua vida, conforme João 10, versículo 11 e 17 a 18. Jesus se entregou por nós. Gálatas 2, 20. Efésios 5, versículo 2 e versículo 25. Deus se entregou por amor, conforme Romanos 8, 32. É essencial que conservemos junto esses dois modos complementares de olhar a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais o crucificaram. Mas no nível divino, o Pai o entregou a ele, entregou a si mesmo para morrer por nós. À medida que encaramos a cruz, pois podemos dizer que nós mesmos, eu o matei os meus pecados, e enviaram a cruz, e ele se matou, seu amor o levou à cruz. O apóstolo Pedro uniu as duas verdades em sua admirável afirmativa no dia de Pentecostes, que diz, entre aspas, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mão de iníquos. Isso está lá em Atos 22, versículo 27. Assim, Pedro atribuiu a morte de Jesus simultaneamente do plano de Deus e a maldade dos homens, pois a cruz, que é a exposição da maldade humana, como temos considerado em particular neste capítulo, e ao mesmo tempo a revelação do propósito divino de vencer a maldade humana e assim exposta. Bom, nós temos a conclusão. Por que Cristo morreu? É uma pergunta. Morreu pela responsabilidade de Judas, dos sacerdotes ou de Pilatos? Contudo, o que conclui é que Jesus foi à cruz voluntária e deliberadamente ele se consagrou esse destino. Ele se identificou com os pecadores e morreu por eles. De fato, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, conforme João 10, 11. Grande deve ser a nossa gratidão. Então, a gente vê aí que Jesus, ele se entregou para morrer pelos nossos pecados, porque foi através dos nossos pecados que nos estava nos afastando de Deus. E precisava que todo ano o sacerdote fizesse aquelas oferendas de animais que eram mortos em prol do nosso sacrifício. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar, através do seu sangue, purificar-nos nós de todo pecado, de toda injustiça. Porque alguém pode perguntar, mas por que isso? Por que o sangue teria que ser derramado em favor do pecado? Porque, no meu entendimento, o sangue é vida. E acontece que esse animal que era sacrificado, ele se aspergiu o sangue dele sobre o altar. E o que acontecia? Ele tinha que ser um animal sem defeito, porque Deus não aceitava um animal com defeito. E aí, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, como eu já falei, ele morreu na cruz sem pecado e sem defeito, porque precisava alguém
se oferecer para morrer pelos pecadores. Eu entendo assim, na minha ignorância, mas eu entendo o seguinte: Jesus deve ter rogado ao Pai isso antes da criação do mundo, porque antes da criação do mundo, antes da criação do homem, Deus já sabia que o homem ia pecar. Já sabia que o homem precisaria de um sacrifício pelo seu pecado. Tanto que quando o primeiro sacrifício foi feito, foi o próprio Deus que fez pelo pecado de Adão e Eva, que eles se desobedeceram, pecaram, e aí viram que estavam nus, se envergonharam, e aí Deus matou um animal e deu a pele do animal para eles se cobrirem. Então o que aconteceu? Foi ali o primeiro sacrifício. Só que Jesus deve ter chegado ao Pai e falado assim: Pai, eu posso ser o sacrifício uma vez por toda para todos aqueles que creem em Ti ou em mim e sejam perdoados. Por isso que a gente diz que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, para nos limpar de toda injustiça, de todo pecado. E aí, esse sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, porque hoje não há mais necessidade de matar um animal e aspergir o seu sangue no altar. Por quê? Porque o véu se abriu e aí a gente tem contato direto com Deus, mas, como a palavra de Deus mesmo diz, pelo nome do Senhor Jesus. É pelo esse nome poderoso é que temos acesso ao Pai, através das nossas orações e através dos nossos pedidos de perdão. Porque esse sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. Mas para isso tem que ter sentido de pedir perdão a Deus e também se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E aí sim, nós vamos ter todos os nossos pecados perdoados e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, porque ali na cruz, Jesus podia, se não fosse propósito de Deus e ele não fosse obediente a Deus, ele clamar os anjos e aqueles homens, nenhum soldado sobreviveria e Jesus poderia ali descer da cruz. Mas houve necessidade dessa morte de Jesus, desse sangue derramado, para que pudéssemos ser livres do pecado. E aí sim, depois Jesus ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Então é maravilhoso saber que Jesus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Aí está a resposta: por que Cristo morreu? Por amor a nós. Entendeu? Foi que a lição aqui demonstra que o autor colocou na lição. É por amor. E ele fez isso. E agora nós vamos, a próxima semana, partir para a lição 4, olhando abaixo da superfície. Então vamos orar e para terminarmos essa lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor morreu e assim o teu sangue derramado naquela cruz, podemos ter os nossos pecados perdoados, porque, Senhor, Tu nos lava, nos limpa e nos purifica de todo pecado, através do Teu sangue, vertido ali na cruz. Muito obrigado por esse sacrifício, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque Tu tem nos abençoado, tem nos guardado e tem livrado do mal. Agora eu quero pedir por cada pessoa que está assistindo essa live, que é a Escola Bíblica Dominical Online, que o Senhor possa estar curando, libertando, fazendo entender a Tua palavra, fazendo entender esse sacrifício, esse amor, Senhor, que Tu nos amaste, porque a Tua palavra mesmo diz lá em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, o Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, muito obrigado.
Obrigado por esse sacrifício. Obrigado porque Jesus vive. Obrigado pela tua misericórdia e a tua graça para conosco. É que nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem na paz. Até a próxima.